Até a parte do print é fácil de entender, mas depois vem esse monte de cálculo e vpic, vpoc. Se podemos imprimir um caractere na tela usando locate x, y e print, por que essa complicação toda, não é? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre programação avançada MSX Basic. Eu sou Renato Murta e nesse vídeo vou iniciar a otimização e o desenvolvimento do jogo listado na revista Input número 3, que é um jogo de labirinto. Estou usando o MSX Turbo R no WebMSX. Também já digitei o programa que está na revista Input número 3, Load Input 3.bas. Apesar de ter na revista a explicação toda do código, existem alguns pontos que não são explicados e que são de grande importância para o entendimento da parte gráfica do MSX. Preciso esclarecer esses pontos antes de começar as alterações do código, mas antes farei alguns ajustes no programa. Deletar todos os comandos let do código é apenas uma formalidade totalmente dispensável. Na linha 10, vou melhorar a definição da tela, acrescentando no comando screen1, 0 para retirar o som das teclas, mudar a cor da borda da tela para 2, por uma questão de estética, definir a largura da tela para o máximo com o comando width 32 e retirar a apresentação das teclas de função, keyoff. Como eu mudei a largura da tela, também é preciso ajustar as coordenadas X dos locates na tela final do jogo, passando as coordenadas 7 para 9 e 3 para 5. Agora vamos para a parte mais interessante. Na linha 15, vou criar um código para apresentar a tabela de caracteres como está no livro Linguagem Basic MSX. Repare que existe 3 faixas de caracteres coloridos diferente das cores definidas por color. Essas cores são definidas nas linhas 60 a 80. O index 6 de base corresponde à área da VRAM que define as cores dos caracteres na screen 1. Essas cores são atribuídas em grupos de 8 caracteres e limitadas a gráfico e fundo. Os endereços variam de 0 a 31. Para saber o endereço de um caractere específico, basta dividir o seu valor ASCII por 8 e pegar o número inteiro. Por exemplo, o valor ASCII do caractere A maiúsculo é 65. Podemos dividir 65 por 8, desprezando os números decimais, o resultado é 8. Vou aproveitar que os comandos de vpoc estão aqui e vou mudar o endereçamento para 8. O valor que define a cor é a cor do gráfico vezes 16 mais a cor do fundo. No caso, 1 vezes 16, que é 16, mais 10, 26. Veja que interessante, essa é uma das situações onde usar números hexadecimais é bem mais simples que os decimais. Sabendo que, em hexadecimal, os números de 10 a 15 são representados pelas letras A a F, basta colocar a cor do gráfico e a cor do fundo. Por exemplo, branco é 15, que em hexa é F, com fundo azul que é 4, que em hexa também é 4. Legal, não é? O programa criou essa barra vermelha e a barra amarela, fazendo iguais as cores do gráfico e do fundo. Assim, não precisou alterar os seus gráficos. O comando color redefine as cores de todos os caracteres. As linhas de 90 a 160 desenham o labirinto. Até a parte do print é fácil de entender, mas depois vem esse monte de cálculo e vpic, vpoc, vamos entendê-los. O index 5 de base corresponde à área da VRAM que é responsável pela apresentação da tela de texto na screen 1. A tela tem 32 por 24 caracteres. Ao todo, então, são 768 caracteres. Cada um é representado por um byte na VRAM, ou seja, endereços de bytes que correspondem às posições da tela e seus valores correspondem aos caracteres que a tela apresenta. Por exemplo, para colocar o caractere A maiúsculo no canto superior esquerdo da tela, usamos o comando vpoc para escrever na VRAM, base5, que é o endereço inicial da tela na VRAM, mais 0, a posição na tela, vírgula 65, o valor de A maiúsculo. No canto superior direito, o endereço é 31. Agora, veja só, o valor 32 é a primeira posição na segunda linha. É importante entender como o endereço na VRAM determina a posição na tela. A tela é, na verdade, uma grande sequência de endereços de 0 a 767.
Imagine que ela é dividida em 24 partes com 32 endereços cada. Na tela, essas partes estão empilhadas uma embaixo da outra. Na VRAM, elas estão dispostas uma na frente da outra, como uma sequência contínua, onde a primeira linha vai do endereço 0 até 31. A segunda linha vai de 32 até 63, e assim por diante, até completar as 24 linhas, onde o último endereço é 767. Então, para imprimir o A maiúsculo no canto inferior direito da tela, usamos vpoc base 5 entre parênteses mais 767,65. Mas, se podemos imprimir um caractere na tela usando locate x,y e print, por que essa complicação toda, não é? Acontece que, acessando diretamente a VRAM, é possível identificar qual caractere está impresso na tela. Por exemplo, para identificar o caractere no canto de baixo da tela, usamos vpic, abre parênteses, base, 5 entre parênteses, mais 767, fecha parênteses. Vemos esse recurso na linha 140. Usando um cálculo elaborado para definir o endereço lido por vpic, o programa verifica se em uma certa posição está o caractere A maiúsculo, 65. Se tiver, substitui pelo caractere 8, usando o comando vpoc, no mesmo endereço. Acontece que o caractere 8 não pode ser impresso com print $8, mas pode ser impresso com o vpoc. Outra característica desse método é que a coordenada na tela é apenas um número inteiro. Só é necessário uma variável para guardar a posição do objeto na tela. Podemos ver que o programa está usando alguns caracteres que são usados normalmente, inclusive o cursor. Isso atrapalha bastante a leitura do código. Então, vamos usar os caracteres com valores abaixo de 32. No início da tabela de caracteres, temos 4 conjuntos de 8 caracteres. Vou usar o caractere 6 para o chão e o caractere 7 para o ponto, e de 8 a 15 para a parede. Vamos calcular os endereços. Print 6, que é o caractere 6, vezes 8 é o endereço inicial do gráfico do caractere 6. 7 vezes 8 mais 7 é o endereço final dos gráficos do caractere 7. 8 vezes 8 é o endereço inicial dos gráficos do caractere 8. 15 vezes 8 mais 7 calcula o endereço final dos gráficos do caractere 15. Na linha 11, primeiro vou limpar os gráficos dos caracteres 6 e 7. For e igual 48 to 63, vpoc base 7, mais e,0 next e. Preenche os caracteres de 8 a 15 com gráficos aleatórios. For e igual 64 to 127. vpoc base 7 mais e, vírgula. rnd 1 vezes 256. Next e. Vamos ver? A programação das cores não está ajudando muito, né? Então vamos ajustá-las. Na linha 60, mudo para o endereço 0 com a cor preta e o fundo amarelo. Em hexa fica E-comercial H 1A. Na linha 70, mudo o endereço para 1 com a cor do gráfico vermelha e o fundo vermelho escuro. Hexadecimal E-comercial H86. A linha 80 vou apenas comentar. Vamos ver? Agora ficou legal, hein? Mas está faltando um ponto no caractere 7. Vamos calcular o seu valor e o endereço. Print E-comercial B, 8 zeros. Neste número binário, vou centralizar então 2 pontos. 000, 11000. Ponto e vírgula, 7 vezes 8 mais 3. Vamos testar. vpoc, base 7, mais 59,24. Deu certo. Para fazer um ponto, vamos colocar no byte seguinte, mais 60,24. Vou transferir essas instruções para a linha 11. Os caracteres estão prontos. Chão, ponto e paredes texturizadas. Vou comentar as linhas 15 e 85 e cuidar do labirinto. Como podem ver, ele é desenhado com pontos e as, e é espelhado nos 4 cantos. Vou começar reduzindo esse desenho para 1/4 do tamanho. Delete 1080 até 1150.
Repare, na linha 1050, existe uma letra A sozinha bem no meio do labirinto. Vamos apagar tudo que vem depois dela e usar como parâmetro para apagar as outras linhas. Agora temos um quarto do labirinto. Vamos substituir todos os As por 1 e todos os pontos por 0, praticamente transformando tudo em um código binário. Mas repare que esses números binários têm 10 algarismos. Mas não tem problema, pois eles não representam bytes. Sequer são números, apenas string no formato binário. Vamos ao código que desenha o labirinto. Na verdade, esta será outra programação totalmente diferente. Delete 90-160. E vamos começar o novo código. Linha 90. History 1000. Defino que vai começar a informação data a partir da linha 1000. 95. For y igual 0 to 7, read $. For y conta de 0 a 7 para carregar as 8 strings em formato binário nas linhas data. Linha 100. For x igual 1 to 10. For x conta de 1 a 10, que é a quantidade de caracteres que tem em cada string. Linha 105. V igual val, abre parênteses, mid $, abre parênteses, $, x, 1, fecha parênteses, 2 vezes. A variável v recebe o valor numérico convertido de cada caractere da string, ou seja, 0 ou 1. Linha 115. C igual 7, que é o caractere do ponto, mais, abre parênteses, v, que é 0 ou 1, vezes, abre parênteses, RND 1 vezes 8, que vai sortear de 0 a 7, mais 1, transferindo o sorteio de 1 a 8, fecha parênteses 2 vezes. A variável C recebe o valor calculado do caractere que deverá ser impresso, somando 7 com o valor de V multiplicado por um número randômico de 1 a 8. Independente do valor sorteado, se o valor de V for 0, o resultado será 0 e o valor de C será 7. Se o valor de V for 1, o cálculo do sorteio será de 1 a 8. Somando com 7, o valor de C será de 8 a 15. O valor do caractere está definido. Agora, vamos aos endereços na tela. Linha 120, vpoc, base 5 entre parênteses, mais x, c. É claro que não é só o x, então vamos fazer alguns cálculos. Sabemos que a metade da largura do labirinto tem 10 caracteres, então o labirinto todo terá 20 caracteres de largura. Se a tela tem 32 colunas, então a coluna inicial para centralizar é 32 menos 20 igual a 12, a metade de 12 igual a 6. Então o labirinto deve começar a ser impresso na coluna 6. Porém, a variável x não começa com 0, e sim com 1. Então, devemos imprimir a partir da coluna 5, mais, abre parênteses, 5 mais x, fecha parênteses. Ainda tem a coordenada y. Nesse caso, não será centralizado. Como no programa original, irá começar a partir da linha 3. Então, mais, abre parênteses, y mais 3. Como vimos nesse vídeo, as coordenadas y no mapa da VRAM não variam de 1 em 1, mas sim de 32 em 32. Então, colocamos toda a conta do y entre parênteses e multiplicamos por 32. Linha 140, next x, y. Linha 150, end. Vamos ver? Um quarto do mapa. Vamos fazer o espelhamento em x. Se o mapa impresso na esquerda começou na coluna 5, na direita deve começar então 31 menos 5, na coluna 26. Vamos aproveitar a linha 120 e transformá-la em 125, alterando apenas o cálculo de x para 26 menos x. Vamos ver? Ficou bacana, hein? Só falta espelhar em y. Vejamos,
A metade do labirinto tem 8 linhas, então o total do labirinto são 16 linhas. Se começa na linha 3 e a linha 3 conta como uma das 16 linhas, então a parte de baixo é calculada em 3 mais 15, 18. Vamos duplicar as linhas 120 e 125 para 130 e 135 e mudar o cálculo de y para 18 menos y. Vamos ver? Ficou muito legal. Merece uma curtida, hein? O labirinto final é um pouco diferente do labirinto original do jogo. O motivo para isso eu vou explicar no próximo vídeo. Vamos só colocar o jogo para funcionar com essas mudanças. Deletar a linha 150. Na linha 180, mudar o valor de VPOC para 5. Nas linhas 200 a 230, trocar nas instruções if menor maior que 8 para menor que 8. Na linha 240, quando verifica se VPIC encontrou 46, que é o caractere do ponto, trocar 46 para 7, que é o novo caractere do ponto. Nas linhas 250 e 280, vou mudar o valor de VPOC de 255 para 6. E na linha 260, trocar D foi igual a 153 para D igual 159. Agora o jogo está funcionando com os novos gráficos e uma apresentação do labirinto muito mais interessante. Espero que tenham gostado das informações sobre a Screen 1, sobre como alterar as cores dos caracteres e principalmente sobre como a tela de texto é registrada na VRAM. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não perde o desenvolvimento desse jogo. No próximo vídeo, irei colocar mais cores e som, alterar o controle do personagem e criando para ele uma animação feita no editor de caracteres da planilha. Não perca! Até lá!